Olá, você telespectador que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é José Wellington Barreto, advogado, ex-vereador de Mossoró e também presidente da Academia de Ciências Sociais e Jurídicas da cidade. Seja muito bem-vindo, doutor Wellington. Prazer muito grande participar do seu programa aqui, ser entrevistado por você. Então estamos aqui para conversarmos aí, tentar trazer um pouco de conhecimento e de história sobre a nossa cidade, sobre os diversos ramos da cultura, da cidadania, sobretudo da educação. Nesse primeiro bloco, a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Wellington sobre a história de vida, né? Conhecer um pouquinho mais do perfil desse grande advogado aqui da cidade, que tem muitos anos de atuação, são mais de 3 décadas, né, Dr. Wellington? Nossa OAB é 1879 e os meus netos agora e meus filhos já são 20.300, né? Então, nós estamos há 37 anos na atividade. Quando nós iniciamos aqui, eram apenas 3 juízes e 3 promotores. Não tinha ainda nem a delegacia de Polícia Civil. O Estado ainda não tinha feito o seu primeiro concurso para a Polícia Civil. Então, nós estamos aí, hoje são mais de 25 varas, 25 juízes, 25 promotores, né? Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Federal. Então as coisas foram evoluindo positivamente para a cidade de Mossoró. E o senhor hoje é uma grande referência na área, né? Tanto para os estudantes que estão ingressando, quanto também para os especialistas, para todo mundo aqui de Mossoró. Mas para chegar nesse ponto, o senhor teve uma trajetória bem bacana, né? O senhor já foi vereador, o senhor já atuou em várias áreas aqui da cidade. A gente conversava agora há pouco nos bastidores sobre um pouquinho da infância do Dr. Wellington, que ele não é de Mossoró, né? Mas chegou aqui e realmente fez a diferença na história da cidade, né, Dr. Wellington? Eu cheguei aqui em 74. Cheguei em março de 74, eu sou natural de Patu e vim para aqui para estudar. Minha mãe veio para cá com os meus 8 irmãos, viemos aqui estudar e comecei a estudar de manhã no Colégio Estadual, Jerônimo Rosado, mas precisava trabalhar. Com 16 anos, eu iniciei a minha atividade como um trabalhador registrado nos Armazéns Vitória. Era uma empresa de miudezas e cereais, de um modo geral, aqui no centro de Mossoró, e lá eu iniciei sendo contínuo, varrendo, limpando e entregando a mercadoria naquelas bicicletas de carga. Então aí continuei estudando até que em 78 eu terminei o 2º grau no Colégio Estadual e iniciamos na universidade, no curso de Geografia. Lá na universidade, com a base que eu tinha política da minha militância no Colégio Estadual, lógico, já me ingressei no movimento estudantil, apesar de ser num período muito, muito difícil, que era ainda com a efervescência do regime militar, mas eu ingressei lá na militância política do movimento estudantil, no diretório acadêmico de Geografia, com outros companheiros e companheiras, e continuei minha atividade, concluí o curso e voltei para ensinar no Colégio Estadual, onde eu tinha concluído o ginásio e também o científico. No estadual, nós ingressamos no magistério e fundamos aqui em Mossoró e em Natal uma associação de professores, porque antes de 88 o servidor público não podia ser sindicalizado, a Constituição não permitia. Então nós fundamos aqui a APM, a Associação de Professores de Mossoró. Eu, Luiz Carlos de Mendonça Martins, Felipe Caetano, Paulo Caetano Davi, João Batista Xavier, Lúcio Ney de Souza, Antônio Tomás Neto, Carlos Leôncio. Então, esses líderes organizaram aqui e conseguimos trabalhar e defender os interesses da nossa categoria. Aqui em Mossoró era esse grupo de educadores, de líderes, e em Natal era Júnior Souto, que foi deputado estadual, primeiro deputado estadual do PT, Fernando Mineiro, que depois foi deputado estadual e deputado federal, eleito agora, e secretário do governo do estado, e também nós, a professora Fátima Bezerra, né, que foi deputada estadual, federal, senadora e governadora pela 2ª vez. Então, em Natal tinha esse grupo e aqui tinha o grupo de Mossoró, que nós liderávamos as lutas dos educadores, até com a culminância do plano de carreira e cargos e salários
que foi aprovado no governo de Vilma. E aí essa busca por algumas reivindicações, né, essas lutas, essa capacidade de se formar coletivamente, foi o que levou o senhor também a buscar o pleito, né, de vereador aqui na cidade? Quando eu cheguei no estadual, como professor de geografia, em seguida, logo em seguida eu entrei passei para o vestibular de Direito. Então tudo isso foi aperfeiçoando aquela vocação política que eu tinha. O direito me deu essa possibilidade. E no curso de Direito, quando já militando como líder estudantil, depois como professor e depois como líder comunitário de Mossoró, fui presidente 2 vezes do bairro Abolição 4, fui presidente da coordenação regional da Federação dos Conselhos, criei aqui uma central da unidade comunitária em 25 de julho de 87. Então isso foi me dando um embasamento e o curso de Direito fez esse aperfeiçoamento da minha condição de político. Aí passamos a advogar para os sindicatos, para os movimentos sociais e fomos candidatos a primeira vez em 88, não obtive êxito, fiquei na primeira suplência. Em 92 eu fui candidato e consegui o êxito. Eu fui o 8º mais votado em 92, nos elegemos vereador, indicamos o vice-presidente da chapa situacionista. Rosalba tinha sido eleita, mas não tinha reeleição ainda. Então ela apresentou Luiz Pinto, como o seu vice, como candidato a prefeito, e eu, pelo nosso partido, nós apresentamos o professor João Batista Xavier, que foi uma referência da universidade, do Partido Comunista da universidade. Então foi um grande baluarte. Luiz Pinto e João Batista perderam para Dizuí e Sandra, mas eu consegui me eleger vereador e fui eleito e tomei posse em 1º de janeiro de 93 até 31 de dezembro de 97, um mandato maravilhoso que bateu todos os recordes da história da Câmara Municipal de Mossoró. E aí o senhor tem essa proximidade, né, com a liderança comunitária, que ainda hoje em Mossoró, né, muitos vereadores são fruto da liderança comunitária, né, aquela pauta coletiva que vem das ruas, né, que vem dos bairros. E aí lá na Câmara, quais as bandeiras de luta que o senhor defendia, além, né, das lideranças comunitárias? Olha, o movimento comunitário de Mossoró, fazer uma retrospectiva histórica aqui, foi um dos mais importantes do Brasil, está entre os mais importantes do Brasil, que inclusive nós somos conhecedores porque nós participamos no Brasil todo dos maiores congressos. Então o movimento comunitário de Mossoró é muito forte, porque quando vem em 64, de 31 de abril para 1º de março, a implantação do regime ditatorial, Mossoró era uma cidade muito visada pela ditadura, porque tínhamos aqui o Sindicato da Construção Civil, que era forte, o Sindicato dos Ferroviários, né? Nós tínhamos 2 universidades, ESAM e FURNE, nós tínhamos o Sindicato da Imprensa, né? Os intelectuais, o Sindicato do Sal, que é um sindicato histórico. Então, quando implantou-se o regime ditatorial, essas lideranças foram presas, os registros desses sindicatos foram cassados, então eles se aproximaram do movimento comunitário. Então aqui nós tivemos grandes líderes comunitários na década de 70 e 80, em virtude de que o regime implantou a cessão dos direitos desses sindicatos. Então começamos a atuar no mandato da Câmara, legalizamos mais de 30 associações comunitárias, agências comunitárias, clube de mães, grupo de jovens e conselhos comunitários, regularizamos perante a Câmara com reconhecimento de utilidade pública, né? Também organizamos outras que estavam ainda paradas, fundamos outras instituições e nos direcionamos no nosso trabalho, que fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, voltamos para todas essas reivindicações. Naquela época, Mossoró tinha 30 favelas. Na década de 90, existíamos 90. Através de um convênio com o Banco Mundial e a Petrobras, o governo de então, que era de Rosalba e depois de Zuí Sandra, conseguiu erradicar essas comunidades faveladas. Mas nós realizamos em Mossoró o primeiro congresso de favelados e sem tetos de Mossoró, através do nosso mandato na Câmara. Foi uma coisa de repercussão nacional. E catalogamos naquela época mais de 5 mil pessoas que moravam debaixo das pontes, debaixo das árvores, em casebres, sem água, sem luz, sem banheiro, sem um piso de cimento. Foi através desses congressos que nós realizamos
com o nosso mandato e com os conselhos comunitários que nós conseguimos melhorar essa situação da erradicação das favelas. Então, o nosso mandato foi um mandato voltado para os movimentos sociais globais, porque o sindicato ele é direcionado a uma categoria, mas os movimentos populares é direcionado a todos os segmentos. Então, nós voltamos para os movimentos sindicais e populares, para o setor da educação, do empreendedorismo. Nós temos as maiores audiências públicas sobre a Barra de Santa Cruz, que não era construída, sobre a BR-304, que estava realmente muito danificada, a construção da BR-305. Então, aglutinando para Mossoró a bancada federal, os prefeitos da região. E nós tivemos um fato importante, né? É que a primeira vez que a Câmara se instalou em uma comunidade foi no Abolição 4, na rua José Moreira, no educandário José Moreira, na rua Coronel Celso Pinheiro, que foi uma propositura do nosso mandato. Então a Câmara se deslocou para lá e lá nós convidamos todos os líderes comunitários dos abolições e fizemos a primeira sessão popular da Câmara Municipal de Mossoró. Então eu fiz 1.440 discursos na Câmara e apresentei mais de 1.400 proposições. Projeto de ouvidoria municipal, medalha do método comercial e industrial Dira Ramos do Amaral, é lei aprovada pelo nosso mandato. A medalha de mérito comunitário Humberto Teixeira de Lima, que está lá. Anualmente a gente escolhíamos por votação 3 ou 4 líderes e recebe essa comenda da Câmara, né? Então fizemos muitas, o fundo que aqui nunca foi implantado, o Fundo Municipal de Moradia Popular, ou seja, o município ia criar esse fundo, destinar um percentual, né, para questão da habitação e com as outras emendas parlamentares, os convênios nacionais e internacionais e erradicando as comunidades faveladas. Criamos o Conselho Municipal de Moradia Popular para discutir a política de habitação de Mossoró. Então, o mandato com muitas leis aprovadas na prática, mas que, por eu ter sido um vereador de oposição, apesar do prefeito de Ijuí ter sido um prefeito que muito bem se relacionava conosco, com o nosso mandato, mas a gente tinha dificuldade porque, na verdade, nós éramos oposição ao governo de Ijuí e com o qual tinha como vice-prefeita a então deputada hoje, e hoje não tem mais mandato, Sandra Rosário. Mas foi um mandato muito profícuo para a cidade de Mossoró e nós fomos indicados para ser o vice nas eleições seguintes de Rosalba, que fizemos um grande trabalho. Mas eu fui na votação para vice, feito pela pesquisa do Instituto Gama, eu fui um dos mais indicados, em primeiro lugar, mas em virtude de uma articulação política, o PSDB, que era ligado à oposição a Rosalba, veio se juntar com Rosalba, e quando veio, aí o PSDB, que nós estávamos querendo que fosse Antônio Gonzaga Chimbinho, mas o cunhado dele, Capistrano, foi o vice de Rosalba nas eleições seguintes. Então foi um mandato interessante. E queria contar aqui um fato histórico para você e para os vereadores que estão nos assistindo e os telespectadores. Quando nós assumimos a Câmara em 1º de janeiro de 93, a sede da Câmara era aqui na Rua Tiradentes, que pertinho o shopping Boulevard. Sim. Era num prédio histórico, mas acanhado. Então, você tem uma ideia, tinha 3 salas. Se reuniam os vereadores por bancada. A época eram quantos parlamentares, a época? Era 21. 21 já? 21. Então, tinha 3 salas para 21 vereadores. Então, ficava a bancada da Força do Povo, o qual eu no PPS, Partido Popular Socialista, que era do Partido Comunista, mas com a queda do Muro de Berlim, nós saímos do Partido Comunista para um Partido Socialista. E agora somos Cidadania, porque também o socialismo fracassou. Hoje somos um Partido de Cidadania. Então, o meu partido tinha se coligado com a situação chamada Força do Povo. Então, nós elegemos 6 vereadores. Então, os 6 eram numa salinha desse tamanho. Ficava inconveniente, porque o nosso mandato era o mandato do povo. Os presidentes de conselho, de clube de mães, grupo de jovens, de sindicato, ou as pessoas que não tinham uma esperança social, nos procuravam e atrapalhavam o trabalho dos outros vereadores. E um dia eu sugeri a Vicente 2 situações. Vicente Rego foi nosso eleito presidente da Câmara. Então sugerimos a Vicente, em 93, 2 situações.
nós trabalhávamos para construir a sede própria da Câmara, porque o local era inconveniente, não tinha estacionamento, não tinha espaço, não tinha conforto. E, enquanto isso, alugávamos um prédio mais confortável. E nós saímos, eu com o doutor Vicente, saímos andando em Mossoró, de ponta a ponta. Quando nós voltávamos, no terceiro dia, nós paramos de frente ali, ao João de A Câmara, que era, ali era o Hotel Esperança, construído por Aloysio, Valfredo Gugel, aí depois o Hotel Sol, mas estava em crise. Então, quando nós paramos, digo, aqui é o prédio. É isso aqui. Perfeito. Aí fomos, negociamos em Natal com o dono da empresa, do Hotel Sol, e a Câmara está lá. Hoje, apesar de não ter um estacionamento, né? Que Mossoró é uma coisa que tem que discutir, estacionamento, eu andei hoje quase 40 minutos para estacionar no centro. Por quê? Primeiro os donos das lojas botam os carros dele e impedem que o cliente se aproxime. E depois o que tem de trailer no meio da rua, assim, atrapalhando, né? Aí, mas não tem o estacionamento, mas o que acontece? Hoje é um dos melhores equipamentos de câmaras municipais do país. Então nós passamos a ter 21 gabinetes, um plenário, né, confortável que tinha, toda uma estrutura para a parte administrativa e de secretarias. E com o passar do tempo, o Vicente foi eleito mais 2 vezes, depois Maria Lúcia, né, Ferreira, quero mandar um abraço para ela, foi minha presidente também. E mais recentemente, né, os vereadores foram aperfeiçoando, né? Isabel Montenegro fez uma grande ampliação, uma grande reforma, né? O próprio vereador e presidente da Câmara, meu estimado amigo Laurêncio Amorim, Francisco Carlos, Claudio Honor, foram adaptando. Então, hoje a Câmara, eu tenho um orgulho de quando eu entro na Câmara Municipal. E gostaria que todas as pessoas tivessem orgulho de entrar naquele prédio, que é muito bonito, muito confortável, televisão funcionando perfeitamente aqui. Olha, na minha época não tinha isso. Turbay, não sei se você conheceu o Turbay. Sim, sim. Era feito Grande assim, Turbay. Grande Turbay. Era feito a pauta do dia, né? E depois eu vou mostrar, de 40 proposições, tinha 35 de Wellington, né? Eu chegava cedo, né? Aí então era feito tudo manual, né? Não, praticamente tem um computador, estava ainda, né? Então hoje você tem uma televisão dessa, todos os meios de comunicação, televisão informando, programas maravilhosos, né? Para os vereadores expor suas ideias, então isso é muito importante. De 3 salas para um prédio de 3 andares foi um avanço enorme. Então assim, agora eu acho que no futuro, né? Quando as coisas forem, nós estamos saindo de uma crise econômica muito grande, a pandemia realmente, você teve uma ideia, a educação teve uma retração, né? As escolas, o ensino e tal, a economia teve uma retração, mas no futuro eu acredito que, permanecendo esse grupo de vereadores que lá estão, né, são vereadores comprometidos com a cidade, né, eu tenho assim o pensamento, a ideia, que no futuro ainda nós teremos ainda uma sede própria da Câmara, aí com mais acessibilidade, com mais estrutura, com estacionamento, mas a Câmara Municipal de Mossoró é um prédio que está moderno, bonito, né? E eu acho que, completando com esse trabalho de vocês aqui, os vereadores têm o privilégio de estarem na Câmara Municipal com todo esse suporte de informação, de estrutura. Eu acho que isso é muito bom. E é por isso que as pessoas não valorizam o vereador. Mas eu sempre combato isso. Acho que o vereador de Mossoró é importante nesse contexto do desenvolvimento da cidade, da construção da cidade. Mossoró hoje é uma cidade muito boa para se viver, para se morar, para se investir, para se estudar. É uma referência, né? Já é uma metrópole. E os vereadores têm tido, assim, um comportamento muito bom, né? Os debates da Câmara têm sido debates de alto interesse, né? De alto interesse para a cidade. Os problemas, as situações, os convênios, as decisões da Câmara têm dado suporte ao prefeito para realizar a obra administrativa que ele está realizando. Doutor Wellington, o papo está super bacana, mas a gente vai fazer uma rápida pausa agora. Você, telespectador que está acompanhando o Diálogo e Política, quer saber um pouquinho mais da história de Mossoró, da história do Dr. Wellington? Não perca, porque a gente volta já com o segundo bloco. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021.
transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles. Amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página. Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. E se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é José Wellington Barreto, advogado, escritor, presidente da Sejus, ex-vereador de Mossoró, como o senhor bem falava aqui, de alguns fatos históricos, né, importantes para a cidade, para o desenvolvimento do município, né? Mas, doutor Wellington, a gente agora vai explorar a sua vertente de escritor, né? O senhor tem já 14 livros aí publicados, né? E mais a serem confeccionados, né? Com histórias muito relevantes. Mas o senhor quer destacar algum caso, assim, da advocacia, né? Do senhor enquanto produtor, né? De leis e defensor das pessoas. O senhor quer falar algum caso que o senhor acha que merece destaque? E que está inserido em algum livro do senhor? Tá, é assim, nós selecionamos assim, umas 200 teses nossas que foram acatadas nesses 37 anos no Tribunal do Júri, teses que a gente achava que não conseguia
não conseguimos o êxito, porque eram teses difíceis. Filho que matou a mãe, pai que matou o filho, e assim sucessivamente. Casos de grande repercussão. Mas eu vou só contar um fato aqui interessante desse aqui para a história e para as pessoas que também estão nos assistindo e querem conhecer um pouco sobre a história do Tribunal do Júri. Esse fato aconteceu em Açu, em 92. Um grupo de assaltantes, 4 ou 5 assaltantes, fizeram um grande assalto em Natal e na Caixa Econômica. Como era uma instituição financeira federal, ficou cercado a saída para João Pessoa, Recife, para aquela área. Então eles desceram para cá. E entre esses assaltantes, tinha uma pessoa que era do Açu, um dos bandidos era da cidade do Açu. E eles entraram aqui numa fazenda em Açu, e ficaram lá 4 ou 5 dias nessa fazenda, onde se encontravam 2 idosos, uma senhora de 78 anos e o esposo dela também com 79 anos. E cozinharam para eles e se viram. E no final eles fizeram um ato violento, de violência sexual contra um dos idosos, tal. Mas, nesses 4 dias, um dos filhos, né, se deslocou até a fazenda, porque ele sempre ia. Mas demorou 2, 3 dias, e quando foi, e conseguiu visualizar uma coisa diferente, um carro, né, e tal. Então volta, chama a polícia, e esses elementos foram presos. Foram presos lá na cidade do Açu, na delegacia que chama ali vizinho ao buraco do prefeito, né? Que tem a catedral lá. Ficaram presos lá. A família muito grande, a cidade revoltada com o que eles fizeram. E 3 ou 4 genros, 3 ou 4 filhos invadiram a delegacia e tiraram os policiais, os 4 policiais, prenderam lá num canto, trouxeram para um canto e mataram esses elementos dentro do presídio. Aí eu fui contratado pelo prefeito da cidade, José Maria, para defender, porque quando há um crime assim, de linchamento, invasão de espaços, de prédios oficiais, de delegacia, não tem como você indiciar e denunciar e pronunciar toda a coletividade que participou. Então a polícia indiciou 3 genros e 3 filhos, e o promotor, doutor Armando Lucibeiro, que está aqui, é um dos mais antigos do Tribunal do Júri, denunciou essas pessoas e o juiz pronunciou. Eu fui contratado porque o filho do cidadão lá, que eles mataram, o filho do idoso lá, era presidente da Câmara e é ligado ao prefeito. Eu fui contratado pelo prefeito, eu e o meu companheiro José Geraldo Leite de Medeiros, fui diretor da rádio, maçom, morreu muito novo, em memória a ele. Fui advogar para esses pronunciados, 6 pessoas. Então nós absolvemos. Do ponto de vista técnico do direito, mesmo tendo acontecido esse fato grave contra a família, mas eles não poderiam ser absolvidos, porque cometeram outro crime, mais grave ainda, né? Que foi invasão do espaço policial, tocaram fogo lá nos caras. Mas a cidade, o Conselho de Sentença... Comoção pública, né? A comoção pública. O promotor não pediu desaforamento do júri, né? O doutor Armando não pediu. E no julgamento, um fato que eu quero contar agora, é que lá fora foi na Anvale, Associação dos Municípios do Vale do Açu, devia ter uns 3 trielétricos lá fora, 3 ou 4 mil pessoas, porque dentro não cabia no plenário, né? Então, aguardando o resultado da sentença. A cidade toda parou, o estado todo, Diário Natal, Poti, Tribuna do Norte, Moçoroense, Gazeta. Quando terminou o resultado não podia ser diferente, né? 7-0 pela absolvição. Então nós saímos em passeata, em cima dos trielétricos lá, dos carros, pela cidade, e a festa grande, e os camaradas foram condenados. Então, esse é um fato que o advogado consegue a absolvição, primeiro, porque foi um júri que comoveu a cidade, o estado, né? Mas também pela técnica que ele apresentou. Então, é um dos fatos que está no meu livro, Defesas acatadas no Tribunal do Júri, que depois a gente pode deixar até aqui para ficar no nosso programa aqui. Então, são fatos. Então, nesses 37 anos, muitos fatos aconteceram, né? Por exemplo, teve uma pessoa aqui, que eu fui advogado dos autores, né? Que ele tinha 42 entradas em delegacia, né? Que naquele tempo os menores eram, né, registrados, tudo, com nome e tudo, né? E também, quando de maior, mais 30.
E eu fiz o júri aqui, pertinho aqui, quando o promotor fez uma acusação, o doutor Paulo Roberto Leão de Souza, que é sobrinho do Padre Sátero, fez a acusação, ele tinha uns 2 metros, muito forte, chega a tremer o fórum, né? E o que aconteceu? Quando ele terminou tudo, que eu comecei a minha explanação, aí eu colei as entradas da vítima, uma na outra, e fiz um rolo. Quando eu joguei assim, saiu do plenário. Então, foi absolvido, porque está aqui. Como é que vocês vão condenar esse menino de 21 anos e soltar isso aqui com 42 processos? Então, tem essas coisas. Já pegamos também processo de começar, por exemplo, 9 da manhã e terminar com 2 dias aqui. Teve um processo aqui também que demorou muito, foi quando foi assassinado, quando foi julgado um ex-prefeito aqui, muito importante da região, e isso teve muita repercussão, então foi o doutor Anchieta Costa Lima, o ex-prefeito de Mossoró, Antônio Rodrigues de Carvalho, doutor Paulo Gaio Craco, Ercílio Crespim. Então, um júri de 2, 3 dias acontece. Então, isso é assim a dinâmica do advogado. O advogado não defende o bandido, defende o direito dele de se defender. Então, a pessoa, rapaz, mas como é que você fala, defende fulano de tal, que matou a mãe, que matou o pai? Eu já peguei assim, filho que matou a mãe, pai que matou o filho, eu absolvi, né? Mas aí está defendendo, porque se não tiver o advogado, não tiver o direito de defesa dele, o direito assegurado na Constituição, a pessoa se torna inocente. Então, é isso que acontece com o direito. Então, tem um livro na área das ciências jurídicas, tem um livro nas ciências sociais, porque eu escrevi 5 ou 6 livros na área dos direitos sociais, das instituições e lideranças. Tem livros publicados na Ordem Maçônica, que eu sou maçom e fui venerável mestre de loja, né? Então, tem um livro de autobiografia, né? E tem os grandes pronunciamentos que a gente fez na história, tanto do júri como da própria Constituição, são publicados em livros. Doutor Wellington, e vários especialistas, né, falam que fazer direito é fazer magia, né? Porque, veja bem, situações que vocês acham que não é possível, né, defender, ou então que ali o acusado já está praticamente ali, né, com o pé na prisão, e aí acontece todo reverte, né, toda a situação, e aí consegue a absolvição, realmente é muito... Não tem muita explicação. E não existe uma fórmula específica, porque cada caso é um caso diferente, né? Embora na lei, por exemplo, um homicídio, quem comete um homicídio vai ser punido, né, da mesma forma, porque ali o documento diz isso, mas na prática é bem diferente, né, doutor Wellington? Assim, o advogado que tem responsabilidade, que tem amor à causa, que abraça aquela causa com compromisso, com ética, com seriedade, ele tem que zelar por aquele processo, né? Eu acompanho os meus clientes desde a sua formação e vou orientando-os até os dias de hoje. O advogado, quanto mais difícil o réu, melhor para ele, porque ele sobrevive de honorário. Eu não. Eu prefiro ter um réu enxuto, limpo, tanto que hoje eu sou mais seletivo, né? Então, veja bem. Agora, quando eu estou assumindo um processo, eu assumo com amor. Às vezes o cliente desaparece, não volta. Às vezes o cliente não assume o compromisso, mas eu jamais perco um prazo. Eu jamais deixo de fazer o melhor de mim possível, certo? Porque esse é o meu juramento, é o meu compromisso. Agora tem um fato interessante também. Eu disse que eu selecionei 200 processos que eu achava que não obtivia êxito e obtivemos isso. Ou desclassificando, diminuindo a pena ou absolvendo. Mas também já pegamos processos que nós íamos certos, absolutamente certos, de que absolvíamos o cliente e o cliente era condenado. Então, por isso que tem que ter o compromisso, você não pode relaxar. Porque muitas vezes você pensa que o réu vai ser condenado e ele é absolvido pelo seu trabalho. Trabalho de convencimento, de articulação, de conhecimento da lei. E às vezes você pensa que o réu vai ser absolvido. Não, eu vou aqui dar uma diminuída, não vou me esforçar tanto, porque é um processo fácil. E termina comprometendo o segundo maior bem da pessoa, que é a liberdade. Então, para todos os processos mais simples ou mais complicado, do melhor cliente economicamente ou do cliente mais humilde, eu faço do mesmo jeito, que é para ter o melhor resultado para o meu cliente.
E já teve caso aqui bem literal. Do senhor querer voar na garganta do promotor, por exemplo. Porque é um embate ali bem duro, né? Quando a gente acompanha um júri popular, é bem... Eu agora já estou pedindo para não fazer júris nas segunda-feira nem terça. Sabe por quê? Porque é doutor Armando. Doutor Armando é meu irmão de maçonaria, eu dei o título cidadão moçoroense a ele, comendas na Sejus, então é um irmão que eu tenho. Aí então eu não posso, como diz no Gingorrá, baixar o cacete, né? Então, mas já aconteceu com o Armando mesmo, já aconteceu problemas assim da gente, né? O promotor, às vezes, não são, hoje os promotores são modernos, né? Antigamente não, que denigrar a imagem do cliente, quando jogo aquele processo, né? Mas já aconteceu da gente ter muitos debates mais acirrados, sendo necessária a intervenção do juiz presidente ou da juíza, porque acontece. Porque, como eu disse, está em jogo a liberdade do cidadão, né? A liberdade significa, depois da vida, o mais importante patrimônio de uma pessoa. Então, tem que acontecer isso. Mas depois termina tudo bem, se abraça, conversa, né? Doutor Wellington, só para a gente finalizar aqui, né? Porque a gente teria assunto para explorar mais uns 20 ou 30 programas. Mas só para finalizar, tem programa novo estreando aqui na grade de programação da TV Câmara, fruto de uma parceria com a ACEJUS, né? Que é a Academia de Ciências Sociais e Jurídicas aqui de Mossoró, que o senhor é o presidente, né? O titular. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa parceria e sobre o que é o programa aí para o nosso telespectador. Olha, eu quero agradecer a vocês aqui da TV Câmara, agradecer ao presidente Laurêncio Amorim, o presidente Jório, a toda essa equipe maravilhosa de técnicos e profissionais, você como entrevistadora, repórter, jornalista, Yara como produtora. Yara, apesar de ser uma menina, mas já tem uma experiência muito grande, né? Já conseguiu melhorar a imagem e a audiência de muitas emissoras, né? Então, eu quero agradecer. Nós estamos estreando aqui amanhã, às 19 horas, o nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. É um programa que é da ACEJUS, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, né? Que justamente retrata essas histórias que nós estamos contando aqui. Porque, olha, Yara é paraibana. Você... Eu sou norte-rio-grandense. Norte-rio-grandense. Mas vejam bem, nós construímos essa cidade, cada um com sua atividade profissional. Então, tem muitas pessoas que ajudaram a construir esta cidade, ela ser uma cidade pujante, né, desenvolvida, um polo industrial, comercial e universitário, médico, e que não são celebradas, reconhecidas, né, que nunca recebeu um tributo. Então, esse programa nosso da ACEJUS, aqui na TV Câmara, justamente para resgatar esses fatos, né, enaltecer essas pessoas, moçoroenses ou não, que construíram esta cidade tão maravilhosa como é. Então, é uma parceria, é uma cota da sustentabilidade cultural, educacional e social da TV Câmara, né? Toda emissora tem que ter essa cota, e a Câmara tem aqui, eu assisto a TV Câmara com vários documentários, vários programas como o seu, o programa do Repentista, o programa do Enem, tudo isso se chama sustentabilidade cultural, educacional e social. Então, nós agradecemos à Câmara, porque, como eu disse que o vereador tem um espaço maravilhoso, nós agora também temos esse espaço aqui, que é o espaço da TV Câmara, e todos os sábados, às 19 horas, teremos aqui nosso programa Memória Acadêmica, Trajetória. Será apresentado por um acadêmico, um rodízio de acadêmico, trazendo esses fatos, lançamento de livro, eventos e as histórias das pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Nós somos agradecidos a todos vocês por esta concessão. Olha, eu sou uma pessoa que procura observar. É uma concessão caríssima. Você ter 40 minutos num programa de TV, ao vivo para o Brasil e para o mundo. Aquela entrevista que eu lhe concedi ontem na sessão da universidade, a minha irmã, que trabalha na Embaixada do Brasil, na Europa há 46 anos, já assistiu lá, já me parabenizou. Então, a gente tem que valorizar isso aqui, essa parceria com a TV Câmara de Mossoró, e convidar são 12 academias aqui em Mossoró, mais 5 ou 6 no estado, em Açu tem academias, em Apudi, em Patu, para assistirem, porque eles serão chamados
a participar em breve do programa Memória Acadêmica Trajetórias. Muito bacana. E nós que agradecemos, né, essa parceria que contribui, como o senhor bem falou, né, para a cultura, para a história da cidade, que foi construída a várias mãos, né? Então, eu quero agradecer também a sua presença aqui, doutor Wellington, que o senhor venha outras vezes, enriquecer a nossa produção, a nossa programação, né, com muito conteúdo, muita história, muita cultura, né? A gente que conheceu um pouquinho do seu perfil, né? Mossoró inteira também já deve conhecer, afinal de contas o senhor é um grande advogado aqui da cidade, um grande escritor, grande presidente da academia e tem esse resgate histórico e cultural que o senhor sempre faz, né? Agradeço a você, Deus lhe abençoe, a você, a toda a família, ao seu pai, que é meu amigo particular. Agradecer a Yara e a toda a produção do programa. É isso. E você que gosta, né, de ficar muito bem informado, gosta de conteúdos culturais, né, regionais, gosta também de aprender um pouquinho mais, né, sobre a nossa cultura, a nossa história, não perca a grade de programação da TV Câmara Mossoró, que a gente tem muitos programas aí estreando para você aí de casa. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo programa.